dia, bom sábado você que nos assiste. Estamos aqui juntos novamente para compartilhar de uma nova lição, uma nova temporada. Você deve estar percebendo que a gente está com um cenário novo aqui, que nós ganhamos da nossa igreja. E temos aqui 3 pessoas que sempre estão aqui conosco, nos prestigiando nessa nova temporada. Que bom que você está aqui, Olívia, com a gente. O Júlio, igualmente, o Iverson, né? Pessoas que sempre estão aqui nos ajudando. Bom tê-los aqui conosco. Durante esse trimestre inteiro, nós vamos estudar sobre o livro de Romanos. Se você ainda não tem a lição, é tempo de você adquiri-la ainda. E também você pode acompanhar as lições através do site do mais.cpb.com.br. Antes de, então, iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir a Deus que nos direcione nesse momento. E eu peço que o Olívio faça uma oração para a gente, por favor. Bondoso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos para estudar mais uma vez a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa orientar a cada um de nós e que cada pessoa que está compartilhando este estudo pela internet seja alcançada pela Tua graça. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Amém. O título da nossa lição, ela fala sobre o apóstolo Paulo em Roma. E nós estamos estudando essa lição, não é por acaso, né? Nós estamos comemorando esse ano 500 anos, né, da reforma de Martinho Lutero. Só para lembrar, Martinho Lutero era um professor, né, de 33 anos, que colocou na porta de uma igreja 25 teses, né, que eu acho que ele não imaginava que haveria uma repercussão tão grande dessas teses, né? E foi, então, o momento da reforma, né, a opressão que se sentia ali na época, né? As pessoas começaram a pensar e questionar. E hoje em dia nós, né, como adventistas, somos muito frutos dessa reforma, né? E a gente estudando então o que Paulo escreveu aos Romanos, é muito daquilo que Martinho Lutero se baseou também, né? Ele começou a ver com uma perspectiva diferente. E uma das perguntas assim que ele fez e que levou ele a questionar de como que uma pessoa era salva, né? Como vinha a salvação. E naquela época se achava que era por meio de obras, de penitência, de indulgências, né? E ele começou a ver esse contexto de uma maneira muito diferente e abriu a nossa mente até hoje em dia, da maneira que a gente encara as coisas e a Bíblia e o amor de Deus e a graça de Cristo, né? E a salvação. E eu queria, Olívio, que você começasse a falar para a gente qual que é esse contexto que Paulo escreve essa carta aos Romanos. Muito bem, você mencionou primeiramente a questão aqui envolvendo a história da igreja, a história da reforma, né? Então, como você bem falou, agora no dia 31 de outubro, neste mês, né? Nós estaremos comemorando então aqui 500 anos, porque nessa data, no ano de 1517, foi que Martinho Lutero ele acabou se deparando com essa situação que é muito bem descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, né? Então, se a gente parar para pensar um pouco no aspecto histórico de tudo isso, a gente sabe que a igreja começou com os apóstolos, logo após, né, a ascensão de Jesus, e que eles tiveram, assim, durante um período, como foi estudado no trimestre anterior, na carta aos Gálatas, algumas dificuldades doutrinárias, alguma compreensão que eles deveriam, naquele momento, ter muito bem estabelecida para poder manter a unidade da igreja que havia se formado. Só que com o passar dos séculos, nós chegamos agora aqui no ano, então, aqui de 1517, a igreja ela estava um tanto assim que imergida em alguns dogmas, algumas situações que estavam um pouco diferentes daquilo que havia lá no início da formação da igreja. Então Lutero ele se depara com essa situação, notadamente quando ele começou a estudar, se aprofundar mais aqui na carta de Paulo aos Romanos, e percebeu que de fato a salvação ela não era fruto, como você disse, de obras, ela decorria da fé, que a salvação era algo que vinha sendo ofertada por Deus gratuitamente, mas que decorreria da aceitação da pessoa que era através da fé. Então Paulo ele escreveu essa carta aqui aos Romanos, foi para a igreja que havia se estabelecido em Roma. Acredita-se que essa carta ela foi escrita por volta do ano 58 da nossa era, e que ela não relata e não há como você identificar exatamente qual foi o começo, como que a igreja começou. Digamos que a tradição hoje fala muito de que a igreja em Roma foi estabelecida pelos apóstolos Paulo e Pedro,
Entretanto, não existe fundamento bíblico e histórico para isso. O que existe é que havia um grupo de pessoas que possivelmente naquele momento ali do Pentecostes, onde o apóstolo Pedro havia feito uma grande pregação, que muitas pessoas que se encontravam naquele local voltaram para suas localidades e levaram consigo a mensagem. Possivelmente ali tenha sido a semente para a igreja que se havia estabelecido em Roma. Então, o que a gente poderia afirmar é que a carta aos romanos, os que viviam em Roma, ela foi escrita então para um povo específico, numa época específica e com uma mensagem específica, que é o que a gente vai discorrer agora, né? E, Júlio, eu queria que você falasse, a nossa lição, ela diz que Paulo tinha um desejo muito grande de visitar Roma. Pessoalmente, ele queria estar com os irmãos ali, né? Por que isso? Todo missionário, todo crente já nasce missionário, Sim. Não é? E no caso na vida de Paulo, isso era elevado à máxima potência. Quando ele estava na Galácia, quando ele estava na região da Macedônia, Acaia, no trabalho dele, ele já pensava em conhecer Roma, pela pujança de Roma. Roma não era uma cidade simples, ela seria o quê? Uma Nova York daquela época, onde trazia a junção de todos os povos, tribos e língua. Então ele sabia que ali era um centro universal, onde a grande possibilidade do evangelho chegar a todas as partes. Então, quando ele estava trabalhando na Galácia, na Acaia, na Macedônia, ele tinha um trabalho ainda a fazer, de coleta de valores junto aos irmãos gentios, para levar de volta para Jerusalém, visto que em Jerusalém havia grande fome naquela época, então saiu-se para coletar naquela região alguns valores. E então ele tinha o compromisso de voltar para Jerusalém, mas em mente o desejo antigo dele, forte, de ir para Roma, para conhecer face a face esse povo, que não tinha sido criado por nenhum apóstolo, mas através dos próprios leigos, que à época de Pentecostes estavam em Jerusalém, voltando para Roma, criaram a igreja cristã em Roma. Então o apóstolo Paulo queria conhecê-los, mas ele tinha um propósito bastante estratégico. Ele queria evitar que na igreja de Roma acontecessem os mesmos erros teológicos e doutrinários que estavam acontecendo nos irmãos Gálatas. Ele queria evitar esse erro, ele queria conhecê-los e queria juntar forças com eles para que levassem-no mais longe ainda, aos confins da terra. E onde eram os confins da terra naquela época? Era a Espanha. Sim, amigos, a Espanha era o confim da terra. Por quê? Porque não existia a América conhecida naquela época. Então, o desejo de Paulo era levar o evangelho o mais longe possível. E qual é a nossa Espanha? Onde nós queremos levar esse evangelho? Às vezes pode ser dentro da nossa casa, a máxima distância que nós possamos percorrer, ou no nosso vizinho, no nosso trabalho. Então serve para nós como uma reflexão. Paulo queria ir à Espanha, o mais longe possível, e nós queremos ir até onde para levar essa mensagem. E ele tinha um desejo assim muito grande de compartilhar essa mensagem, né? Ele queria que todo mundo ficasse sabendo daquilo que ele descobriu, né? E eu fico me perguntando, será que a gente tem essa mesma ânsia, né, de falar para o nosso próximo, assim, ele não media esforços, né? Ele ia onde precisasse ir, né? E ele, Iverson, ele acabou chegando lá, só que de uma maneira nada esperada, né? Não foi da maneira que ele planejou que ele visitou Roma, né? Então, dentro dos motivos, né, Paulo fala aos romanos, ele coloca que dentro da região onde ele estava atuando ali, né, evangelizando, levando o evangelho, ele percebia que o evangelho já estava não finalizado, mas estava estabelecido naquela região. E isso me mostra uma coisa muito bacana, muito importante. O missionário é aquele que não se conforma, né? Aquele que sempre está buscando novas oportunidades, sempre está pedindo para Deus abrir as portas, colocar novas possibilidades para ele, e assim era Paulo. Ele viu que, como você falou, né, Júlio, ele queria chegar até os confins, levar o evangelho a todos os cantos da terra, certo? E para isso ele ia fazer uma escalada em Roma, né, e auxiliar aquela igreja nascente ali. Então, os planos de Paulo estavam bem estabelecidos, as intenções dele estavam bem firmes. Porém, quando ele chega em Roma, ele não chega como um turista, né? Ou com todos aqueles planos que ele tinha, mas ele chega como prisioneiro. E ali em Atos 28, eu quero compartilhar com vocês uma pequena...
Atos 28:16 diz assim, Paulo em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então Paulo chega em Roma como prisioneiro. E isso revela algumas coisas importantes para nós. Muitas vezes nós planejamos, arquitetamos estratégias, né, para ajudar a Deus, mas os planos de Deus, eles se concretizam, né, da maneira que Ele entende como mais conveniente. E nós vamos ver ao decorrer do estudo o impacto que teve essa permanência de Paulo em Roma, nas circunstâncias que ele foi parar em Roma, né? Não como turista, como se colocou, né, Olívio? Mas como prisioneiro, e o impacto que isso teve. Então Deus, ele tem 1001 modos, né, de fazer com que o trabalho dele avance através de nós, né, que somos seus servos. Maneiras de alcançar as pessoas. Maneiras de alcançar as Iverson? pessoas. Aqui a lição, Olívio, ela fala sobre a palavra santos. E a gente tem uma noção um pouquinho equivocada do que é ser santo, né? A gente acha que é uma pessoa que não tem pecado nenhum, que ela é perfeita. Eu queria que você explicasse isso para quem nos ouve. A gente precisaria entender primeiramente que santificação é um processo. Ele tem um início e vai ter um final, né? Até eu diria que enquanto estivermos aqui na Terra, esse processo ele não será completado. Mas santo vem da palavra que significa separação, distinção. Algo que é separado do comum, algo que é sagrado. Por que razão? Por um propósito divino. Então é um propósito sagrado para a vida daquela pessoa que a torna santa. Então eu diria que a palavra santificado ela também pode ser entendida como aquele que aceita, mesmo ainda estando vivendo uma vida não em conformidade plena com a vontade de Deus, mas ele já tem um primeiro passo rumo à santificação, né, nesse processo. Então nós diríamos que aqueles que estavam em Roma, que eram chamados os santos de Roma, eram pessoas que Deus havia chamado, separado para essa obra específica de divulgar, de disseminar o Evangelho. Como o Júlio falou, na capital do mundo, que era a Nova York da época, Roma. Então as pessoas que estavam em Roma, com esse propósito de servir a Deus, eles haviam sido separados por Deus para esse propósito, eles haviam recebido um chamado. Aí você pode perguntar, eles eram privilegiados porque apenas eles receberam esse chamado? Nós vemos que não, porque a Bíblia fala muito a respeito disso. Nós temos até em Jeremias uma citação bonita que fala, né, com amor eterno te amei. Quando Deus fala assim, que o apóstolo Pedro também fala que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham como tardia, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós vemos que também essa figura que se fala muito de inferno, o Apocalipse fala que foi criado para quem? Para o inimigo, para Satanás e para os seus anjos. Não foi criado para o ser humano. O propósito não foi esse. Agora, as pessoas que, de certa forma, preferirem seguir outra orientação que não a orientação de Deus, eles terão esse destino, evidentemente. Mas Deus deu essa oportunidade para que todos aceitem. E digamos que cada um tem o seu tempo, não é? Então a gente nunca deve julgar as pessoas também pensando assim, um é mais do que o outro, mais santificado que o outro, não, porque cada pessoa tem o seu tempo, o seu momento, né? Então muitas pessoas, às vezes, muito embora estejam trilhando caminhos ainda um pouco distorcidos, Deus consegue fazer disso também, estabelecer um propósito, né? Veja, Paulo tinha todo um planejamento para ir até Roma. Entretanto, as circunstâncias o levaram a Roma, mas de uma forma que ele jamais imaginaria. E mesmo sendo feito prisioneiro em Roma, né, Iverson, ele não era um prisioneiro trancafiado numa prisão, numa masmorra. Ele tinha uma prisão domiciliar. E ele fala que ele permaneceu em torno de 2 anos em Roma, onde havia um soldado que morava com ele. E ele tinha liberdade para ir, para pregar, para visitar as pessoas, receber pessoas na casa dele. A Bíblia fala muito isso. Então nós vemos assim que a palavra santificada, a palavra santo, ela tem essa conotação de uma pessoa que é separada, é convidada por Deus, aceita esse convite e entra no processo de santificação, que vai sendo cada vez mais perfeito, até que seja completado. E quando eu estava lendo esse verso, eu parafraseei também, porque é muito bonito, né? A todos os amados de Deus que estais em Roma. E eu comecei a colocar assim, a todos os amados de Deus que estais em Curitiba, que estais em qualquer outra grande cidade grande, né? Então, essa pessoalidade, né, com que Paulo trata,
nos remete também à compreensão de que Deus, ele tem os seus amados ali, né? E ele tem um carinho todo especial para o seu povo, onde eles estão, certo? E qual é o nosso papel, nossa retribuição? O que Deus espera de nós, como amados dele, aonde nós estamos aqui, né? Então, Deus, ele viu aquele povo amado em Roma e ele tinha uma série de sonhos para aquele povo, assim como tem para nós hoje também, né? E então, nesse sentido, nós também somos amados de Deus e somos convidados a sermos santos. Agora, o ser santo, né, Deus chama. O chamado, ele pode implicar em duas situações. Você atender o chamado ou você não atender, né? ignorar o chamado. Mas no momento que eu aceito o chamado, isso implica numa série de coisas. Quando eu aceito o chamado, eu estou disposto a ser santo, assim como Deus é santo, e fazer a vontade dele. Entende? Então, essas palavras de Paulo realmente são tocantes, né? Porque elas buscam trazer um compromisso daqueles cristãos, né, pro evangelho que Paulo, né, está lutando, está defendendo com tanto amor, né, ali em Roma. Logo a seguir, Júlio, o autor da lição, ele não usa mais a palavra santos em Roma, mas cristãos. Sim. O cristão, inicialmente, ele era conhecido como as pessoas do caminho. Que caminho era esse? Que caminho eles buscavam? Agora, quando identificado como cristão, o caminho dele é rumo a Cristo. E esse caminho rumo a Cristo nos leva ao quê? Ao comportamento que esse cristão tinha em Roma. E qual era o comportamento que o cristão tinha em Roma? O comportamento dele eram pessoas bondosas, que tinham trato bondoso para com o outro, que tinham ou buscavam o conhecimento e que estavam ou eram capacitados para ajudarem-se uns aos outros. Ou seja, a garantia da felicidade de uma pessoa era que o outro buscava nesta relação de amor que ambos fossem felizes. Então eles eram amorosos entre si, se demonstravam, incentivavam e levantavam o moral um do outro para que naquela dura e difícil cidade, esquina do mundo, com todas as suas imoralidades, pecaminosidade, excentricidades e tudo que demais havia de estranho naquele império, tivesse amor, tivesse bondade, tivesse equanimidade entre eles. Então o cristão ali era visto como um ser estranho, estranho para o bem, porque ele diferia dos demais. Enquanto os outros procuravam o alto prazer e o exercício do ego, eles não. Eles procuravam o amor ao próximo, voltando à essência do ama o teu próximo como a ti mesmo. Eles eram um exemplo, né, do que a igreja deveria ser hoje em dia, né? Realmente, eles eram realmente muito unidos, né? Olívia, eu queria começar com você. Durante toda essa semana aqui, o que mais te chamou a atenção nessa lição que você gostaria de compartilhar com aqueles que nos assistem? Ok. Eu penso assim que isso tudo que a gente viu até agora, ele pode ser trazido para os dias de hoje, né? Dentro do nosso contexto. Então a gente percebe uma coisa assim, que a gente não deveria, primeiramente, se acomodar, né? Porque, veja, Paulo foi uma pessoa assim que ele, muito embora ele tivesse muitas dificuldades físicas de locomoção e perseguições, enfim, ele carregava consigo um problema de saúde muito sério, ele não tinha isso como um problema. Aliás, ele via isso até como uma vantagem que ele teria, porque isso o trazia mais próximo de Deus e Deus o fortalecia, né? Eu diria assim que o que me chama atenção, primeiramente, em relação a Paulo, é a persistência dele e a certeza, a convicção dele. Porque tem uma frase que ele usa, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a suprema vocação em Cristo. Então, quer dizer, Paulo, ele tinha um foco, ele sabia exatamente onde ele tinha que chegar. E ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Então, nós, muitas vezes, somos profundos conhecedores, mas não temos esse mesmo propósito de fazer isso algo prático, algo útil para nós mesmos. Nós corremos o risco, muitas vezes, de passarmos a mensagem para outras pessoas e não estarmos absorvendo essa mensagem. Então, eu vejo que a lição ela traz uma referência em relação ao autor do tema da carta aos Romanos, mas, ao mesmo tempo, ela chama a nossa atenção para que a gente seja uma pessoa assim, que tenha um foco com tudo isso, para que isso tenha uma utilidade real na nossa vida. Não apenas uma coisa que a gente conhece teologicamente ou conceitualmente, algo que a gente tem assim na vida. É um desafio? É, mas como eu digo, cada um de nós tem um tempo, nós estamos vivendo esse tempo.
Então esse tempo ele deve ser aproveitado justamente para a gente procurar entender, dentro desse contexto aqui, qual é a necessidade que eu tenho para melhorar e para me santificar. Eu acho que até por isso ele tinha esse poder de persuasão tão grande, né? Porque ele acreditava tanto naquilo que ele passava isso para as outras pessoas. Ele passava aquilo que ele tinha dentro de si. Exatamente. É diferente, ele não queria convencer as pessoas. Sim. Ele tinha uma certeza que ele queria que as pessoas soubessem daquilo. É verdade. Iverson, e para você? O que foi mais importante? O que eu gostei muito, toda a lição, né? Maravilhosa, mas eu gostei assim de ver a igreja de Roma, né? Como ela era uma igreja impactante, né? Mesmo em uma situação extremamente secular, né? Como o Júlio bem destacou ali, e assim eu vejo assim que a igreja de Roma tem muito a nos ensinar hoje, né? No nosso contexto também, né? Nós vivemos num mundo secularizado, no mundo do relativismo geral, né? E a igreja de Roma, ela era um exemplo do quê? De como ela havia abraçado o evangelho e de como ela havia feito o evangelho a meta e a finalidade de vida dela. E os frutos que eles desenvolveram ali, né? A bondade, a sabedoria, né? A sabedoria que veio do alto ali para tratar das questões difíceis entre eles ali. Era uma igreja realmente assim, pulsante, vibrante, né? Então isso tudo me agradou muito, assim, porque a igreja não era isso porque ela queria ser. Ela era isso porque ela era fruto de Deus, do poder de Deus. E esse mesmo poder que a igreja de Roma teve, nós podemos ter hoje como igreja também. E eu acho que é isso que nós devemos buscar também. Então isso me chamou muita atenção, gostei muito. Amém. E para você, Júlio, o que foi mais importante? Vários pontos, Mônica, mas um me chamou bastante atenção. O fato dos santos serem pessoas de carne e osso, não impecáveis, sujeitos à falha, como eu e você, mas pessoas que mesmo sendo sujeitos à falha e falhando, mesmo assim, erguiam-se pelo poder de Deus e seguiam adiante, em busca do Criador, em busca de Jesus Cristo e levando o Evangelho. Amém. Amém. Eu queria só terminar compartilhando uma parte que está no último dia da nossa lição, que diz o seguinte: a salvação da humanidade não é resultado de uma reflexão tardia ou de um improviso que se tornou necessário devido a uma inesperada reviravolta nos acontecimentos, depois do surgimento do pecado. Em vez disso, ela tem sua origem em um plano divino para a redenção do homem, formulado antes da fundação do mundo e arraigado no eterno amor de Deus pela humanidade. Eu gostei muito, Olívio, quando você falou que todo mundo está predestinado à salvação. E realmente só não vai se salvar o ser humano que não quiser. Deus vai respeitar essa vontade. Exatamente. E por isso, porque realmente a destruição está para os anjos maus e Satanás. Mas todo ser humano, ele tem acesso a isso. E Deus, de alguma maneira, quer alcançar o coração de todo mundo, né? E às vezes eu fico pensando numa pessoa que nos assiste e fala, puxa, mas eu tenho uma pessoa querida que está tão longe, né? E a gente realmente tem que colocar isso no coração, porque Deus, enquanto a pessoa estiver viva, Ele vai estar indo atrás para resgatar essa pessoa. Porque a intenção de Deus é salvar a todos nós, né? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui nesse novo estúdio, nessa nova temporada, que vocês possam sempre estar aqui nos abrilhantando com a presença de vocês. Muito obrigada. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Iverson então faça uma oração para a gente, por favor. Santo e eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos meditar na tua palavra, Senhor, através do teu servo, o apóstolo Paulo. Tu deixaste grandes ensinamentos para nós hoje, Senhor Deus, que vivemos num contexto muito parecido com aquela igreja que estava estabelecida em Roma, Pai. Verdade. Nós te agradecemos, Pai, porque através desses ensinamentos podemos entender a grandiosidade do teu amor e do sacrifício que o Senhor tem feito por nós. Amém. Obrigado, Pai, porque na realidade, olhando para aquela igreja, olhando para o apóstolo Paulo, a sua motivação, a sua vibração, Senhor Deus, ela também nos contagia hoje a levarmos o Evangelho. Olhando para os cristãos de Roma também, Senhor Deus, vemos que aquelas pessoas de carne e osso eram pessoas que
receberam o Teu Evangelho e que amaram a Ti, Senhor Deus, assim como o Senhor deseja que nós o amemos hoje, Pai. E também, Senhor Deus, Te agradecemos porque a Tua salvação o Senhor estendeu a todo mundo. E assim, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor deseja que cada ser humano aceite o sacrifício que foi feito em nosso favor, para que possamos, aceitando esse sacrifício, abraçá-lo, Senhor Deus, aceitar a salvação e termos esse encontro todo especial contigo, Senhor, a cada dia. Obrigado, Senhor Deus, pela lição da Escola Sabatina, por este momento todo especial. Abençoa também, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet nesse momento. Que o Senhor as visite e dê a cada uma delas uma bênção toda especial. Amém. Obrigado por este sábado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela tua companhia conosco durante o estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados agora a partir das 10 horas da manhã e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.